Muito bem, começamos aqui. Eric já está aqui com a gente, diretamente dos Estados Unidos. A gente vai começar tratando, claro, das eleições norte-americanas e a gente vai falar sobre um tema, Eric, aqui no Brasil que está muito energizado, que são os debates, né? Se tem um receio aqui no Brasil cada vez maior em relação à forma como, no caso da disputa pela prefeitura em São Paulo, o Pablo Marçal tem se comportado no debate e isso levou outros candidatos a também ter uma postura mais agressiva. Chegou o próprio Datena, que é um dos candidatos aqui no Brasil, na prefeitura de São Paulo, sair do púlpito e ir em direção a Pablo Marçal. E a gente vê que, de alguma forma, essa dificuldade para jornalista, para comunicadores, a partir de determinados candidatos mais agressivos ou que invertam um pouco a lógica do debate, acaba dificultando o próprio trabalho. E, neste caso, nos Estados Unidos, o próximo debate tem regras, inclusive, de mutar, de deixar em silêncio o microfone do candidato que fez a pergunta no momento da resposta do adversário. Queria que você falasse um pouco sobre isso e da importância desse debate que a gente traz aqui, inclusive, para a pauta da nossa conversa semanal. Muito bem, muito boa tarde, Léo. Olha, essa história dos debates é uma coisa que vem sendo discutida aqui há muito tempo, porque o que acontece é que durante a fase em que o Biden ainda era o candidato dos democratas, a campanha do Biden havia negociado uma série de coisas, inclusive que o microfone ia ficar off enquanto ele estava falando, e da mesma forma quando o Trump falava que o Biden não ia poder falar, pelo menos com o microfone, né? A ideia era de criar uma estrutura um pouco mais ordenada, né? Porque, se você lembra, naqueles debates de 2020 e até em 2016 contra a Hillary, ou seja, o Trump é uma pessoa que se coloca dentro do tempo do adversário, gosta de interromper e falar, corrigir, ou às vezes tentar distrair ou desviar a conversa. Então, o pessoal do Biden, sabendo que o Biden está de uma idade avançada, decidiram que era melhor assim. Agora, tudo mudou, né? A Kamala é uma promotora, uma pessoa muito ágil, é uma pessoa que gosta de debater, uma pessoa boa no debate, jovem, mais ágil, e ela quer ter essa habilidade de poder interromper o Trump e aí corrigir quando ele mente ou quando ele fala uma coisa que ela não concorda e tal. Então, isso era um impasse. Mas, essa semana, finalmente, a campanha da Kamala decidiu que ia aceitar os termos que haviam sido negociados com o Biden, porque eles estavam com muito medo de que o Trump ia poder dizer, pronto, vocês não querem concordar com meus termos, eu vou desistir do debate e não vou debater mais. E a campanha da Kamala acha que é muito importante ter esse debate para destacar as diferenças entre as duas campanhas. Muito bem, muito bem. Eric, outro tema que a gente separou aqui para nossa conversa é essa tentativa do Trump de, vamos dizer, constranger, né, o vice da Câmara, o Oz, com membros da sua própria família, algo que na sua avaliação saiu pela culatra, não é isso? Pois é, havia uma foto que estava sendo circulada na internet de um monte enfim, umas pessoas desconhecidas com camisetas que diziam os Wallses para Trump, basicamente. E aí todo mundo falou, pronto, a própria família do Tim Walz nem apoia ele, estão votando no Trump. Mas depois descobriram, quando os repórteres começaram a investigar a história, que são primos longínquos, ou seja, do Walz, ou seja, são os netos do irmão do avô do Tim Walz, ou seja, são pessoas que não têm contato nenhum com a família, com a ala do Tim Walz há muito tempo. E o Trump tentou aproveitar disso, mas quando se desvendou essa história e descobriu que de fato eram pessoas que não tinham contato nenhum com o Tim Walz, que não falam com ele nunca na vida, ou seja, acabou sendo um pouco ridículo, né? Isso é muito importante porque, você lembra, Léo, o próprio Trump, ele tem muitos familiares, ou seja, tem um irmão
tem noras, tem várias pessoas da família que estão falando muito mal dele, ou seja, todos os dias falando que ele não merece ser presidente outra vez. E aí o Trump achou que ele achou alguma coisa chave para poder já bater esse ponto contra o Tim Walz e a Kamala Harris, mas acabou saindo pela culatra. Ou seja, na verdade, aí a reação, né, da própria mídia acabou favorecendo ali um pouco não, favorecendo ali a transparência nessa questão do debate. Até porque, Eric, é importante, tem o filho do Oz, né, que ele aparece na convenção defendendo de forma enérgica ali o pai, que foi algo até que tomou um aspecto emocional na própria campanha, né? O filho dele dizem que ele está no espectro, né? É meio autista, e isso faz com que seja também muito difícil atacar ele se você está na campanha do Trump, né? Porque ninguém quer ser visto como atacado alguém que tem certas dificuldades na vida. E outra coisa que eu ia comentar, que é interessante, eu sei que uma coisa que eu já vi muitas vezes no Brasil, morei muitos anos no Brasil, você vê muito isso em loja, etc. O brasileiro tem muita dificuldade de entender o papel do apóstrofo na pontuação americana, do inglês, né? E essa camisa dos Walls falava Walls, apóstrofo S para o Trump. Só que não se faz assim, ou seja, quando é plural, você tem que fazer ES. Isso talvez para o brasileiro não faz muito sentido, mas para os americanos, ROE, porque mostra que, de fato, essas pessoas, além de ser parentes assim, falsos do Tim Walz, tem uma educação muito baixa, porque é um erro de gramática no inglês muito básico. Muito básico. Eric, um outro tema que a gente vai tratar aqui, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, a nossa participação, é o juiz do caso Trump em New York, em Nova York, adiando a sentença dos 34 crimes para depois da eleição. O que me parece, Eric, algo acertado, né? Para que você, já que o Trump já está nessa corrida mesmo, de alguma forma, que pelo menos você deixe essa corrida seguir e depois volte-se a esse debate judiciário, penal sobre o próprio Trump. Afinal de contas, se era para tirar o Trump, e eu não estou dizendo que não era o que era para tirar o Trump dessa eleição, que tivesse se tirado antes aí desse período, dessa reta final praticamente aí de campanha. Não sei qual é a sua avaliação. Na minha avaliação, isso foi bom para o Trump e bom para a campanha da Kamala. Por quê? Número um, o Trump não vai ter que se desviar da sua agenda de paradas políticas e as comitivas, essas outras coisas, e pode focar na campanha. E ele também não vai poder, ele ainda está dizendo que tudo isso ele deve ficar imune, né, por causa daquela decisão grande da Corte Suprema, assim, alguns meses atrás, o fato qual postergou essa decisão do juiz. Mas eu acho bom também para a Kamala, porque a última coisa, sempre acontece, quando o Trump está no tribunal, quando o Trump está sendo atacado pelo sistema da justiça aqui nos Estados Unidos, os números dele das pesquisas sempre sobem, porque as pessoas acham que ele está sendo condenado, está sendo abusado, está sendo discriminado no sistema por questões políticas, e isso ajuda ele nas pesquisas. Então, eu acho que para a própria Kamala, para não ter de lidar com essa situação, de comentar sobre isso, de lidar com isso, também é uma vitória para eles. Ou seja, eles vão poder ter essa campanha sem a interferência de ter essa questão. Porque, como vocês bem sabem, ou seja, se ele tivesse sido condenado, ele já foi condenado, ele foi sentenciado para, sei lá, por exemplo, 6 meses assim, na cadeia, coisa assim, com certeza não ia passar 6 meses na cadeia, ele iria apelar, ou seja, não teria nenhum impacto imediato antes da campanha de qualquer forma. Então, acho que postergando é uma boa coisa para a limpeza da eleição e também para as duas campanhas. Tudo bem, concordamos então. Eric, muito obrigado aqui pela participação mais uma vez. Eric, na semana que vem, vai falar com a gente diretamente da Holanda. Antecipo já aqui a nossa conversa da semana que vem. Desejando um ótimo final de semana para você, Eric. Até a próxima. Vou usar meus tamancos semana que vem. Muito bem. Forte abraço. Até mais.